Atenção, atenção, Sereto News chegando, né? Hoje novo cenário, mas chegando fora de casa, mesmo assim, para trazer as informações do Corinthians. Cenário fora de casa, porque o Corinthians ganhou fora de casa, fazia tempo que o Corinthians não ganhava fora de casa. Vitória fora de casa para dar moral para o Corinthians. As informações do Corinthians agora, Sereto News. Seja muito bem-vindo, vamos direto ao assunto aqui. É muita notícia do Corinthians para você. Faça sua inscrição no canal do Sereto, hein? Faça sua inscrição no canal do Sereto, deixe o like e vem comigo. Deixe aquele like bonito e vem comigo. Vitória do Corinthians. Aliviou o time a vitória sobre o Cuiabá. Ufa, até que enfim uma vitória do Corinthians fora de casa. Fazia muito tempo que o Corinthians não vencia fora de casa. Venceu fora de casa, aliás. Fazia, se eu não me engano, eu tenho até aqui anotado, fazia acho que 99 dias, há 99 dias, quase 100 dias, o Corinthians não ganhava um jogo fora de casa. A última vez que o Corinthians venceu como visitante foi na Sul-Americana, contra o Universitário do Peru. Venceu aquele jogo inclusive que marcou o Kevin, o garoto Kevin marcou o gol, tirou a camisa, arrumou uma confusão danada, depois não jogou mais pelo Corinthians, no dia 18 de julho. Então o Corinthians não ganhava há 99 dias como visitante, isso como visitante na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, então, há mais tempo o Corinthians não vencia. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vencia há 110 dias fora de casa no Brasileirão. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro no dia 7 de julho. A última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro tinha sido contra o Botafogo, né? Venceu contra o Botafogo, depois também não tinha vencido mais. Ou seja, fazia muito tempo que o Corinthians não vencia fora de casa, fazia muito tempo que o Corinthians não vencia e venceu e conseguiu uma vitória importante para aliviar a situação. Fazia muito tempo também que o Corinthians não deixava de tomar gols. Terminava uma partida sem levar um gol. Isso é muito importante. O Corinthians terminou um jogo sem tomar um golzinho sequer. Isso também é muito importante. E o Corinthians conseguiu esta vitória importante, porque estava apertado ali na zona de rebaixamento. O Corinthians aliviou, ufa, respirou, conseguiu respirar na questão da zona de rebaixamento. É claro que depende dos resultados do Santos e também do Vasco, mas a verdade é que agora o Corinthians tem um jogo do domingo contra o Santos, que é o jogo do confronto direto contra o Santos. Se o Corinthians vencer o Santos, o Corinthians praticamente afunda o Santos, afunda o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele, Corinthians, vai ficar numa situação melhor, mais tranquila. Aliás, o Corinthians encostou no São Paulo. Se o São Paulo perder o próximo jogo e o Corinthians vencer o próximo jogo, o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Corinthians joga contra o Santos, o Corinthians estará na frente do São Paulo na tabela de classificação. Você veja como é o futebol. A situação ficou mais tranquila para o time do Corinthians. Tudo isso foi muito comemorado pelo técnico Mano Menezes, muito comemorado pelos jogadores, muito comemorado pela comissão técnica. Agora, a palavra de ordem no vestiário é conter a euforia. Isso traz confiança, claro que traz confiança para o time fica mais confiante. O Mano Menezes falava isso na entrevista coletiva ontem, que o mais importante no primeiro momento era estancar a sangria, era parar de perder, e o time parou de perder, né? O Corinthians, aliás, foi a primeira vitória no comando do Mano Menezes em 6 jogos. O Mano tinha 2 derrotas, tinha 3 empates e tinha e conseguiu uma vitória, né? O Mano Menezes perdeu para o São Paulo. O Sidney Lobo foi o técnico, né? O Mano Menezes estava suspenso, não pôde treinar o time contra o São Paulo, mas o Mano Menezes perdeu para o São Paulo. Pode-se considerar uma derrota do Mano Menezes, sim. Perdeu para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, Fortaleza na Sul-Americana. Depois o Corinthians empatou 3 vezes seguidas no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense, empatou com o América. Estava empatando demais no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, aliás, é o time que mais empates tem, 12 empates, é o time que mais empates tem no Campeonato Brasileiro. E enfim, veio a vitória importante para dar tranquilidade à equipe do Corinthians. 6 jogos, portanto, 2 derrotas, 3 empates, uma vitória. A primeira vitória do Mano Menezes no comando corintiano. E o jogo de ontem serviu para confirmar algumas impressões. Alguns jogadores
estão em alta, em viés de alta. Outros jogadores estão em viés de baixa. Alguns jogadores estão se destacando. Outros jogadores estão caindo. Ontem o Mano Menezes deixou claro que ele optou por escolher os jogadores mais experientes para jogarem no Corinthians, né? Ele, na hora da escalação, ele escolheu os jogadores mais experientes em vez de optar por um time mais novo. Ele optou por jogadores mais experientes. Então, alguns jogadores estão em alta. Isso vai ser importante, por quê? Porque no final do ano todo mundo sabe que vai ter uma reformulação. Muitos jogadores vão terminar o contrato e o Corinthians vai ter que contratar outros jogadores. Jogadores serão dispensados, muitos jogadores serão dispensados e muitos jogadores serão contratados. E tem pelo menos 9 jogadores com contrato que terminam no final do ano. Mas então tá na hora, nesses 9 jogos que restam, faltam 9 jogos para terminar o campeonato, nesses 9 jogos que restam para terminar o campeonato, vai servir para quê? Para que os jogadores convençam o Mano Menezes que eles podem permanecer no Corinthians para a próxima temporada. Vai ser uma espécie de vestibular para os jogadores corintianos. Quem desempenhar dentro de campo um bom futebol vai permanecer para a próxima temporada, provavelmente vai permanecer. Agora, quem não desempenhar um bom futebol, esse vai provavelmente cair fora, não vai renovar o contrato. Então isso vai ser fundamental para a avaliação do Mano Menezes. Então, por exemplo, um jogador que está em viés de alta e que está muito bem com o Mano Menezes e está muito bem no time do Corinthians é o zagueiro Gil. O Gil, que foi criticado durante a temporada, aliás, muita gente foi criticada durante a temporada, né? Não só o Gil, o time do Corinthians com quase totalmente foi criticado durante a temporada, quase todos os jogadores foram criticados, até mesmo o goleiro Cássio, se bem que acho que só o goleiro Cássio não foi criticado, né? Porque o Cássio, de fato, o Cássio é unanimidade, o que ele defende de bola é um negócio impressionante. Os outros jogadores todos foram criticados de uma maneira ou de outra. O Gil está crescendo demais. O Gil está muito bom, muito bem como um paredão, né? Tá ali um paredão, apesar dos 36 anos, ele continua um paredão, tanto na defesa, ao lado do Lucas Veríssimo, e tanto no ataque, né? Muito importante nas bolas aéreas. De novo, o Gil salvou o Corinthians, já tinha salvado no jogo contra o América, na jogada que deu origem ao gol do Corinthians, ao gol do Juliano, e agora, de novo, deu a cabeçada que saiu o gol do Romero. E você deve se lembrar de outras oportunidades em que o Gil salvou o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Gil termina o contrato dele no final do ano, mas se ele continuar jogando assim, da maneira que ele está jogando, ele vai renovar o contrato. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se o Gil continuar jogando do jeito que está jogando, vai renovar o contrato. Até porque o Corinthians provavelmente vai perder o Bruno Mendes. O Bruno Mendes não deve renovar o seu contrato. O Lucas Veríssimo tem contrato até o meio do ano. O Corinthians vendeu o Murilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Então o Gil certamente vai renovar o contrato. Bom, esse é um dos jogadores que estão em alta. Outro jogador que está em alta é o Maicon volante do Corinthians. O Maicon tem sido titular em todos os jogos do Mano Menezes. É um jogador que está ganhando a confiança do Mano. O Maicon também tem contrato só até o final do ano. E o Corinthians provavelmente vai fazer uma proposta para o Shakhtar Donetsk para que o Maicon continue no Corinthians após o final da temporada. O Mano Menezes tem conversado nos bastidores a respeito disso. Já tem conversado nos bastidores a respeito da montagem do elenco para a próxima temporada. Ele não vai confirmar, não vai falar, é meio que assunto proibido nos bastidores do Corinthians, falar sobre lista de dispensas ou contratações. A preocupação nesse momento é livrar o time do rebaixamento, embora eu ache que essa vitória contra o Cuiabá já livrou o Corinthians do rebaixamento de vez, mas depende ainda do jogo contra o Santos para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Mas sobre lista de dispensas e lista de contratações, já existe uma conversa nos bastidores. É claro que existe essa conversa nos bastidores. E o Maicon deve ser, pelo menos o Corinthians deve tentar renovar o contrato do Maicon para a próxima temporada. O Maicon tem jogado muito bem. Além do Maicon e do Gil, outro que está jogando muito bem é o Juliano. É outro jogador que tem contrato no final do ano e que não deve e que o Mano Menezes
vai ganhando confiança. O Juliano está jogando bem, o Juliano está chamando a responsabilidade, é outro jogador que está em alta, né? O Gil está em alta, o Maicon está em alta, o Juliano está em alta. Os três jogadores podem ganhar a confiança do Mano Menezes cada vez mais se continuarem jogando assim. Os três jogadores provavelmente vão renovar o contrato para a próxima temporada. O Mano Menezes quer mesclar um time de jogadores experientes e jogadores jovens para o ano que vem, né? Ele já disse que não dá para zerar todo mundo, não dá para demitir todos os jogadores experientes e começar um time só com jogadores jovens, porque não é assim que funciona. Ele disse que vai equilibrar essa questão da idade. Agora, a baixa. Há jogadores que estão muito abaixo no elenco do Corinthians. O Renato Augusto é um jogador que está muito abaixo no elenco do Corinthians. Renato Augusto está jogando mal, não está conseguindo jogar bem. O Renato Augusto, não se surpreendam se o Renato Augusto não renovar o contrato. É claro que há quem defenda a permanência do Renato Augusto, mas tem que ver a questão do custo-benefício. Pode ser que se faça um trabalho especial para recuperar o futebol do Renato Augusto. A verdade é que ele não está jogando nada. Ele está muito mal fisicamente, não consegue jogar. Então o Renato Augusto tem que ver a questão do custo-benefício, ou se vai fazer um contrato de produtividade com o Renato Augusto. Não sei como é que vai ser feito essa questão. Outra questão é do Fagner. O Fagner também está muito mal, está gordo, está redondo, tá redondo. O Fagner não está bem fisicamente, então é outro jogador que o Fagner tem contrato até dezembro de 2024, mas existe a possibilidade dele ser negociado na próxima temporada. O Corinthians já trabalha com essa possibilidade de renovar o contrato com o Fagner. Então, de negociar o Fagner para outra equipe. Então, são jogadores que estão em alta e jogadores que estão em baixa. Uma última informação, o Corinthians recebeu no começo dessa semana a primeira parcela da venda do zagueiro Murilo para o Nottingham Forest. O dinheiro que entrou no caixa do Timão foi de 5 milhões de euros, ou 26 milhões de reais. Ele vai receber ainda mais duas parcelas de 4 milhões de euros. A primeira em março de 2024, a segunda em dezembro de 2024. 13 milhões de euros no total, foi a operação total de 13 milhões de euros. Com isso, o Corinthians vai poder honrar os seus compromissos. Por exemplo, vai poder pagar os 4 milhões de dólares que o Corinthians está devendo para o Argentino Júnior na questão da contratação do Fausto Vera, e o Argentino Júnior já acionou o Corinthians na FIFA, e o Corinthians corre um risco de transfer ban por causa dessa negociação. Então tem que pegar esse dinheiro do Murilo, que o Corinthians recebeu, a primeira parcela de 5 milhões de euros, e paga logo essa questão do Fausto Vera para livrar de vez da frente, para não correr o risco de ser punido na FIFA. E é isso, e lembrando que o Corinthians tem interesse no Argentino Júnior, na contratação do Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior. Mas o presidente do Argentino diz que só conversa com o Corinthians se ele pagar o que deve pela questão do Fausto Vera. É isso, meus amigos. O noticiário do Corinthians completo para você, aqui no Cereto News. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto, faça sua inscrição aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.